ainda falando sobre dons ou sobre dom nesta noite, prosseguindo das nossas meditações. A Bíblia de Estudo, a Nova Versão Internacional, diz que dons vem do original grego charismata, referindo-se a dons especiais da graça, que são dados livremente por Deus ao seu povo, a fim de suprir a necessidade do corpo. Isso está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7, quando Paulo, dirigindo-se àquela igreja, ele diz que nenhum dom... Você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza? 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos desemborcar o nosso prato. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Corinto era notório, naquela igreja que estava naquela cidade, era notório que os crentes, eles esbanjavam dons, e Paulo disse que nenhum dom daqueles que Paulo conheceu faltava naquela igreja, mas o intuito de Deus manifestar todos os dons naquela igreja, isso deve ficar cravado na nossa mente. O desejo de Deus era suprir, diga comigo, o desejo de Deus a dar dons à igreja de Corintos era suprir todas as necessidades do corpo, que é a igreja local. Deus não deu aqueles dons para enaltecer nenhum dos seus servos. Deus não deu dom para que ele sentisse cada um maior do que o outro. Não, Paulo trata muito acerca da humildade daqueles que tinham os dons. E quando Paulo olhava para aquela igreja, Paulo teve uma parcela muito grande, né, na formação daquela igreja. Ele olhava e dizia assim: nenhum dom vos falta. Mas se nós estudarmos a fundo, Coríntios não era uma igreja perfeita, como nunca houve e nem haverá aqui na terra uma igreja local perfeita. Eu não estou falando da igreja invisível, mas a igreja local, nenhuma igreja local, por mais fervorosa, por mais adornada, por mais dom que ela tenha, por mais milagre que ocorra, por mais salvação que tenha, por maior que seja o crescimento, terrenamente falando, humanamente falando, nenhuma igreja na terra é perfeita. E isto é um fato que às vezes as pessoas não conseguem assimilar do jeito que é para ser assimilado, porque às vezes as pessoas têm um problema, uma divergência em uma igreja, e é uma igreja séria, é uma igreja bíblica, é uma igreja que preza pelo ensinamento das Sagradas Escrituras, mas por conta de uma ou outra desavença, ou por algo que não agradou, se vai para outra igreja, e às vezes a gente vê pessoas que experimentam todas as igrejas da cidade e acaba frustrado, às vezes até se tornando um herege, um ateu, porque se frustra buscando em homens uma perfeição inexistente. Porque é algo que eu sei há muito tempo, o profeta não é perfeito. Homens que são usados por Deus não são perfeitos, não, ainda que tenha muitos dons, ainda que seja fervoroso, ainda que saia ao campo, ainda que evangelize, ainda que ganhe alma, ainda que bata no peito. Alguém tem muitos dons por aí, e eu gosto muito, eu até citei ao presbítero Mário na outra semana, no final do culto, que o presbítero Josias Melo, lá em Carpina, que já dorme no Senhor, ele dizia assim: eu só tenho o dom de falar muito,
Porque tem gente que tem dom de visão, dom de curar, dom de profetizar, dom de voar, dom de sapatear. É tanto dom, mas não tem um dom de controlar a língua, não tem um dom da humildade, não tem um dom do amor. E isso é dom que é o Espírito Santo que dá. Diga amém. Então Paulo reafirmou que nenhum dom faltava naquela igreja, e ele estava falando de dons espirituais. Provavelmente ele falava de dons espirituais apresentados no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14 da mesma carta. Paulo estava referindo-se a dom espiritual, que é uma manifestação do Espírito Santo. Eu queria que a igreja repetisse comigo. Diga comigo: dom espiritual. Vamos bem forte, os jovens, né? Diga: dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo, que é a igreja. É muito simples. Dons espirituais é uma manifestação do Espírito Santo na vida do crente para trazer capacidade. Muitas vezes recriminamos o que disse o profeta Jeremias. Você lembra lá no capítulo 1 do profeta Jeremias? Deus chega em uma situação caótica, em uma profanação geral da raça, e chega para aquele homem, alguém diz que já era um jovem, não era uma criança, e chega para ele e entrega uma grande responsabilidade, que era falar a palavra de Deus enquanto ninguém queria ouvir. Às vezes eu fico olhando um amigo meu que prega no metrô e ele posta uns vídeos e eu fico prestando atenção. Olha aqui para mim, por favor. Você já viu alguém pregando e ninguém dá ouvido? Foi essa reação que Jeremias sentiu quando Deus entregou a ele e disse: olha, Jeremias, eu te escolhi, eu te santifiquei desde o ventre. Era Deus falando para ele, mas quando ele olhava para ele, sentia-se incapacitado. Aí veio a capacitação divina. Porque tem pessoas, eu já disse, tem pessoas que fazem uma alta análise de si mesmo e se coloca lá em cima. Não faz como João Batista. João Batista diz assim: é necessário que ele e que eu diga. Jeremias diz assim: olha, Deus, eu sou uma criança, mas Deus deu motivo a ele para profetizar. Ele disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás, e aquilo que eu te disser para falar, você vai falar. Mas Deus disse a ele: eu te coloco hoje como coluna de ferro. Eu te dou força. Aleluia. Aleluia. É melhor se colocar no lugar do fraco e esperar de Deus força, do que se colocar no lugar do forte, do invencível, do eu sou, do eu posso, e nós não podemos nada. É melhor dizer assim: olha, Deus, eu não posso, eu sou limitado, eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer assim: você pode, porque eu vou com você, eu vou lhe capacitar. O meu Espírito Santo vai ser manifesto na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 12, 7. O que é que diz? É dada a cada uma para o que for, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus só se manifesta quando tem uma utilidade. Deus não perde tempo. Deus não se equivoca. Deus não fala para a sua palavra ficar ao vento.
Quando Deus quer falar, a Bíblia diz que quando o Senhor fala, a terra derrete, a terra se cala. Quando Deus fala, a gente sente, é diferente. O salmista diz que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, que era a madeira mais resistente da época, considerada tal qual em fortidão, em fortaleza, como aço. Mas o salmista diz: a força da palavra, da voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Aleluia. Um dia, faz tempo, eu servia a igreja como presbítero, como sirvo até hoje. Aí tinha uma casa que o pessoal gostava de fazer uma janta e convidavam muitas pessoas que Deus usava em profecia. E um trazia um lenço, outro trazia uma toalha. E quando foi um dia eu tomava conta de uma congregação, aí disseram assim: olha, o senhor vai lá para casa comer um cuscuzinho e não sei o que. Aí Débora olhou para mim, a gente já sabia o que estava ocorrendo ali. Aí a gente foi comer um cuscuz, comemos o cuscuz e tomamos um café, e daqui a pouco pegaram as cadeiras, encostaram assim, fizeram um círculo na sala. Aí eu olhei para a Débora, fiz assim, eu disse: pronto, agora vai começar. Aí pede um hino, aí o hino 1, hino 2, hino 3, hino 4, aí ia no 658. E eu disse: aceita que Deus não quer falar hoje não. Aí Débora disse assim: quando a gente falar, quando a gente sair, aí Deus começa a falar. Porque às vezes, quando a gente ascende a alguma posição, eu lembro do que dizia o pastor João Severino Fernandes. Uma vez ele foi no aniversário do ciclo de oração em Carpina. Ele dizia assim: o lugar que nós ficamos mais à vontade de falar é na nossa casa. Sim ou não? Sim ou não? Na nossa casa a gente até fala um pouquinho mais alto, né? Para não dizer que grita. Que na nossa casa até gritar a gente grita. Na casa dos outros a gente tem mais um cuidado, mais um respeito, a voz é mais aveludada. Ô irmão, Deus não tem medo de falar não. Eu vou repetir para você: Deus não tem medo de falar. E cantou um hino, 2 hinos, 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos, porque tem gente que eu vou cantar aqui para Deus falar. Ô irmão, e Deus é menino para se empolgar com um cântico? Você está barganhando com Deus e Deus, não. Agora, se você precisa, se o teu coração está contrito, quebrantado, aí Deus fala. Não é uma fórmula, uma receita. Não é assim não, irmãos. Temos que tomar cuidado para não exagerar na dose e fazer de Deus a manifestação de Deus. Deus se manifesta para o que é útil. Diga amém. Deus se manifesta para o que é útil. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia eu vim para cá, faz pouco tempo, resolvi um problema e fui para casa tristonho. Cheguei lá encabrunhado, o diácono estava comigo e o meu filho, saímos daqui. Quando cheguei em casa o telefone tocou, era um servo de Deus. Menino, eu me entranquei, fui para o banheiro e comecei a chorar, porque o Senhor falou comigo naquele dia. O Senhor falou comigo naquele dia. Não foi eu que liguei para o profeta, foi o profeta que ligou para mim. E disse assim: olha, o Senhor mandou eu ligar para o Senhor, para lhe dizer que o Senhor não baixa a cabeça, que o Senhor é escolhido, que foi Ele que lhe colocou, foi Ele que lhe chamou. E Deus foi falando. Aí depois eu disse a Débora assim: olha, fulano hoje estava inspirado, porque foi Deus puro na vida dele. Porque quando Deus quer falar, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Versículo de número 6 de Romanos, capítulo 12, diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia. O que é uma profecia, irmãos? O que é uma profecia? Você já procurou saber o que é uma profecia? Vem do grego, profeteia, que é o mesmo que predição, profetizar, predição, prever. Diga comigo: profecia
Diga comigo, cadê os jovens? Profecia. Cadê os homens aí? Diga aí, profecia é o mesmo que predição. Prevê eventos futuros, incluindo as declarações, vá comigo, exortações e avisos pronunciados pelos profetas. Aqui não é uma consulta onde se vai jogar alguma coisa, onde se vai ler alguma coisa, não, irmão. Deus fala quando Ele quer. Não precisa engrossar a voz, não precisa arregalar os olhos, não precisa assanhar o cabelo, não precisa fazer careta, que diz, eu sou Deus. Deus não precisa disso, irmão. Se Deus falar manso, Ele é Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus pode falar bem calmo. Elias um dia entrou na caverna, aí a Bíblia diz que passou um vento, um terremoto, depois veio fogo, e a Bíblia diz, se Deus não estava ali, depois veio uma voz mansa, e além de mansa era o quê? Depois era mansa e o quê? Suave. Aí Deus disse a Elias assim, que fazes aí, Elias? A profecia é uma predição de algo futuro. Olhe para mim. Às vezes a gente vê crente assim, Deus usou a jumenta. Eu já disse isso aqui outra vez. Deus usa a jumenta, irmão. Deus usa a jumenta, igreja. Deus não usa a jumenta. Aquela jumenta não foi usada por Deus. Abra sua Bíblia aí. Números capítulo 22. Números 22, versículo 24. Vamos ler o versículo 22. Números 22 e 22. Abra sua Bíblia, por gentileza. Estamos falando sobre profecia. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, e ele ia caminhando montado na sua, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta. Para aí. O que foi que a jumenta fez? O que foi que a jumenta fez? Ela viu. Diga comigo, jumento. Diga, jumento. Vê. Ou não vê? Vê, irmão. Tem até aquele, eu esqueci como é que chama, né? Como é que chama? É cabresto não. É viseira? Como é que chama aquilo ali? Para imitar a visão do jumento. Para ele não ver a visão periférica. Só para olhar para frente. Mas a Bíblia diz que o que foi que, versículo 23. E viu, pois, a jumenta o anjo que estava com a sua espada. Já para aí, viu? Tem gente que vê tanto anjo, irmão. Eu estou vendo um anjo com a espada. Irmão, um anjo com a espada desembanhada é para matar. Eu estou vendo um anjo e ele está com a espada. Pois, cuidado para o anjo não chegar perto de você. Quando a jumenta viu, ele estava com a espada o quê, irmãos? Pelo que desviou a jumenta do caminho. Então Balaão espancou. Cadê os jovens? Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda havendo uma parede. Versículo 25, todos nós vamos lá. Vendo, pois, a jumenta, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se no lugar
onde não havia caminho para se desviar. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, e a ira de Balaão acendeu-se. Leia o versículo 28, bem forte aí, por favor. Então o Senhor abriu. Olha aí. Isso não é uma profecia, irmãos. Profecia é falar de algo futuro, que ainda vai acontecer. Não diga mais, Deus usou a jumenta. Deus não usa jumento. Menino, Deus tem anjos no céu. Deus tem anjos no céu, eu quero repetir. Um dia Abraão estava bem triste, Deus mandou o anjo descer na tenda, e o anjo entregou a mensagem, o anjo entregou a palavra que ia se cumprir. Deus não precisa usar a jumenta, Deus abriu a boca dela e deu o dom de locução, não foi dom de profecia. Nem todo crente é digno de ter dom de profecia, irmão. Eu disse na outra semana que Deus dá dons a fiéis. Deus abriu a boca da jumenta. E o que foi que a jumenta falou? Por que tu me espancaste? Foi algo que havia acontecido. Ela disse: eu tenho te servido, e você está me batendo. Por que você está? Ô, irmão, se ele tivesse consciente e ela dissesse assim: o anjo quer te matar, eu imprensei só o teu pé, agora o anjo do Senhor, Deus está irado. Glória. Deus está irado com a sua rebeldia, com a sua desobediência, com as suas profecias enganosas. Deus desceu para te matar. Tem um anjo aqui, ele está armado. Eu machuquei o teu pé porque não tinha para onde. Mas a jumenta diz assim: olha, o que foi que eu te fiz? Por que tu estás me espancando? Isso não é profecia. Diga amém. Não é profecia, é o dom da fala. O papagaio fala, né? Ele diz que o papagaio não fala, o papagaio decora. O papagaio não fala, ele decora. Ele não tem um dom da oratória, ele não faz uma frase. De tanto você insistir, mas ele não tem razão para falar. Diga amém. Então a jumenta não profetizou. Não diga isso, que profecia é falar daquilo que é futuro, daquilo que vai acontecer, Veja aí, particularmente predição ou prever eventos futuros incluía as declarações, exortações, avisos pronunciados pelo profeta enquanto agiam sobre influência divina, sobre as profecias do Antigo Testamento. Mateus capítulo 13. A gente vai voltar depois. Mateus 13. 13 e 13. Se alguém achar e quiser ler aí. Mateus 13 e 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, Nem vendo, não veem. Versículo 14 diz o quê? E neles se cumpre a profecia que diz: mas não, e vendo, mas não. Cristo estava falando e vivendo um momento que Isaías havia predito. Isaías nem ao menos conheceu a Cristo. Ele não era contemporâneo, não era da mesma época. Os estudiosos dizem que 600 anos antes, Isaías já tem escrito: olha, vendo, eles não vão ver, e ouvindo, não vão ouvir, eles não vão entender. Aí Jesus disse: olha, está acontecendo hoje o que o profeta diz. Porque quando o profeta fala o que Deus manda, se
Cadê? Quando o profeta fala o que Deus manda, o que é que acontece? Passa a terra, passa o céu, morre gente, se muda gente, se converte gente, mas a palavra de Deus não cai por terra. Às vezes tem gente que fica presa ao profeta, julga o profeta. Tome cuidado, irmãos. Pese as palavras. Pese as palavras, veja a profecia. Escute não só com a emoção, não, escute com a razão. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías falou o que Deus queria que ele falasse. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, profecia. Capítulo 1, versículo 20 e 21. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação mas manifestado nesses últimos, por amor de, e por ele credes em, que o ressuscitou dos, e lhe deu glória, e esperança. Veja o que Pedro diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e entre a tua semente, esta te ferirá a e tu lhe ferirás o calcã. E a mulher disse: multiplicarei com a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu será para o teu, e ele te domina. O próprio Deus, lá no jardim do Éden, lá antes que o mundo fosse mundo, dentro do jardim, ele disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher. De quem Deus estava falando? De Cristo e do diabo. Isto era uma profecia que veio a se cumprir. Milhares de anos depois, o anjo desce e lá vai a Maria e diz: salve a agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo veio cumprir aquilo que Deus tinha dito lá no jardim do Éden. Se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus por isso. Porque passam-se os céus e passam-se a terra, mas as palavras de Deus vão se cumprir. Vão se cumprir. As profecias também são revelações. E os avisos do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ver o que Jesus mostrou a João. Apocalipse 1 e 3. Cadê os biblistas? Sim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Aí é claro que ele está falando desta profecia. Plenamente feliz quem lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Tem gente que lê, tem outro que ouve e tem os que guarda. Lê, ouve e guarda. Aí João disse: é bem-aventurado, é plenamente feliz as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
O tempo está o quê? Próximo. Está perto. Vai se cumprir. O que Deus falou, passa o céu. Vou repetir de novo. Passa a terra. As gerações mudam. A tecnologia avança. Mas o que Deus falou vai se cumprir. Já dizem os pregadores que a Bíblia é o jornal mais atual. Agora, nas redações da Folha de São Paulo, do Globo, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, estão lá trabalhando para editar uma notícia para amanhã, uma notícia atrativa, que ganha os leitores, que vendem exemplares, mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, e ainda está atual como nunca, não precisa ser revisada. O que Deus falou se cumpriu, está se cumprindo, e vai se cumprir. Apocalipse 22, versículo 7. 22 e 7, abra sua Bíblia aí, vamos ler. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Cadê os crentes, irmãos? Dá para ler de novo aí, bem forte? Cadê os crentes? Vamos lá? Versículo 10 agora. Bem forte. Não celes, porque próximo está o quê? Próximo está o tempo. Versículo 18 agora. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras. Se alguém, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19 agora. E se alguém tirar Deus tirará a sua parte da árvore e da cidade que estão escritas neste. Ninguém pode alterar, irmãos. Aí os grandes influencers da mídia estão pedindo uma revisão na Bíblia, né? Há quem diga que até o sumo pontífice lá em Roma está tramando para atualizar e tirar algumas partes da Bíblia que chocam, né? A humanidade não quer ouvir o certo. A humanidade hoje está acostumada com afago no coração. O pecado hoje é bonito, irmãos. Você vê 2 homens se casando, 2 mulheres se casando, o filho abusando da mãe, a mãe abusando do filho, e violência. Isso tudo aí está ficando normal. Mas a Bíblia ainda é a palavra de Deus e ninguém pode alterar. O certo é certo, o errado é errado, e quem mexer neste livro, João disse, ele vai tirar a sua parte da árvore da vida. Não pode alterar, não pode reeditar, não pode acrescentar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado até com a linguagem mais moderna, né? Tem que tomar cuidado com as traduções que vão tirando sorrateiramente, vai perdendo a conexão, mas Deus pôs as palavras certas e no lugar certo. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com a humanidade no século 21, e aquilo que Deus falou vai se cumprir. Ele disse a João, não cela ainda não, porque vai se cumprir. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 1 e 18. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Profecia como revelação profética. Cadê? Leia, Igor.
O Espírito Santo fala, irmão. Deus fala ainda no século 21. Deus revela o que vai acontecer. Revela ou não revela? Revela. Hoje eu estava anotando, acrescentando alguma coisa no esboço, e eu lembrando, irmãos, eu tinha 2 meses de crente. 2 meses de crente, aí é outra história. Aí disseram, vamos ali fazer uma visita. Aí fomos um grupo de jovens na casa de uma irmã. Aí a gente começou lá, aí cantamos um hino. Depois ela pegou a palavra, aí olhou para mim e disse, o moço vai ser pastor. Eu tinha 2 meses de crente. Guardei no meu coração. Não saía dizendo para ninguém, nem fazendo propaganda, nem batendo no peito, nem pisando ninguém, nem fazendo carapuça na hora da mensagem, nem procurando atingir quem estava atrás na retaguarda. Eu guardei em silêncio, porque olhava para mim, eu não me sentia como Jeremias, dizia assim, Jesus, como é que um homem feito eu, um jovem feito eu, só eu crente na minha casa, mas eu guardava em silêncio, e guardava, quando foi um dia, aí eu fui para um ciclo de oração, chegou lá um diácono muito usado por Deus, um homem de oração, aí me deu um versículo e disse assim, seja qual for o teu nome, já fosse nomeado, e eu ia guardando no meu coração, guardando em silêncio. Quando chegou maio de 2011, o nosso amado pastor, através do pastor Simas Dias, mandou um recado, me chamou para a reunião da convenção e disse, o senhor vai tomar conta de uma igreja. Anos se passaram, mas Deus ainda fala, Deus ainda revela a sua vontade. Se Deus falou contigo, não entristece o teu coração, fica no lugar, guarda a palavra, e no tempo determinado Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. E Paulo estava animando o seu filho na fé, Timóteo, e disse, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Às vezes Deus fala para alguém o que vai fazer. Glória. Ele falava com Abraão, irmão. Disse, eu ocultaria alguma coisa do meu amigo Abraão. Tem coisa que Deus fala, e tem gente que fica até enciumado. Mas eu creio que não é Deus que fala ainda. Eu vim para cá, irmão, Deus falou comigo antes do pastor falar. Deus falou comigo no domingo, na segunda o pastor me transferiu para cá. Quem foi que falou na boca daquela irmã? Foi Deus, porque o Senhor ainda fala, os dons ainda estão atuando, atuais. Deus fala, Deus fala, Deus fala ainda, Deus fala ainda. Ele disse, olha Timóteo, milita por ela, a boa milícia. Foi Deus que falou contigo, Timóteo. Não tira isso do teu coração, não. 4:14 de 1 Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição das mãos. Olha aí, que presbitério poderoso, irmão. O presbítero botava a mão. Aleluia. Que presbitério poderoso, irmãos. Os presbíteros botam a mão e dizem, recebe Timóteo. Não é quando a gente está animado no congresso, receba, e às vezes ninguém recebe nada, né? Mas Paulo disse assim, olha, os presbíteros botou a mão, Timóteo, e tu recebesse o dom. Tu recebeu a manifestação. O Espírito Santo está sobre ti, Timóteo. Você lembra que um dia Deus, vendo o fardo de Moisés pesado, era muita coisa para Moisés gerir, e Jetro tem uma ideia, Moisés acata. Abra sua Bíblia aí, Números, capítulo de número 11. Eu acho isso tremendo, irmãos. É no Antigo Testamento. É bem verdade que lá o Espírito manifestava-se esporadicamente. Era quando Deus queria. O Espírito descia sobre alguém e esse alguém profetizava. Mas veja o que ocorreu ali. Números, capítulo 11.
Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu e lhe falou, e tirando... Eu queria que você lesse bem forte. E tirando do Espírito que estava sobre, o pôs sobre aqueles 70. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, mas depois nunca, porém no arraial ficaram dois. O nome de um era Eudade, e o nome do outro era... E repousou sobre eles... ainda que não saíram e profetizavam. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade, Meudade. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor, cadê? Moisés proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara fosse que o Senhor... Olha aí. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Profeta de Deus gosta da palavra. Profeta de Deus gosta de culto. Profeta de Deus gosta de obedecer à liderança. Profeta de Deus gosta de estar no arraial. Aqueles dois ficaram ali porque Deus tirou do Espírito. Esse Espírito aí que está com E maiúsculo, é do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Moisés, Deus tira e põe sobre os 70, e a Bíblia diz que profetizaram uma só. Tem gente que, só profetiza uma vez, só fala línguas estranhas uma vez. A gente fica, será que é batizado? Ah, Deus me usou! Ô irmão, e não usa mais não? Eudade e Medade ficou lá num arraial, irmão, numa alegria só. Aí o moço viu e disse assim: ô Moisés, manda ele se calar, rapaz. Porque tem gente que nem profetiza, nem é profeta e quer calar os profetas. Mas Deus não quer assim não, Deus quer profeta, profetizando a sua vontade, a sua palavra, a sua mensagem. Aí Moisés disse: você tem ciúme por minha causa? Deixa ele lá, rapaz. Quem dera que todos fossem profeta. É claro que não é esses profetas do Pix, aquilo até que virou chacota, começa a profecia, aí depois diz assim: agora se quiser, tinha até uns profetas por aí que diziam assim: a oração é X, a profecia é Y, a oração, a profecia, a revelação e a interpretação é X, Y e Z. Isso não é profeta de Deus, que Deus não cobra pelos seus dons. Se alguém faz uso dos dons que Deus dá e cobra, Deus vai requerer de você. Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de mim. Você pode dizer amém? Amém. Profecia com o significado de funções proféticas ou dom profético mencionado no Novo Testamento, sobre o dom espiritual e especial distribuído aos ensinadores da igreja. Isso é o que Paulo estava dizendo em Romanos capítulo 6, 12 e 6. O dom da profecia é dado para ensinar a igreja. Porque a profecia bíblica não só é assim: ai, como eu te amo, ai, que eu vou te dar uma vitória. Não, irmão, tem hora que a profecia vem feita um cajado. Me permita a expressão, no meio da testa. Tuf, conserta, junta os pés. Hoje a gente ouve pouco, mas antigamente os profetas diziam assim: eu sou prumo, nível.
Apruma os pés, endireita os passos, cuidado no caminho, desce. Mas hoje em dia, irmão, tem que ter muito cuidado, né? Que é os bebezinhos de Jesus. Tem que ter uma chupetinha da Lilo. Não sei se existe Lilo ainda. Talvez a irmã Tamira saiba. Eu não sei se existe Lilo ainda. Lilo era a melhor marca quando eu era criança. Uma chupetinha da Lilo, balança no braço, e o leite nem é frio, nem é quente, tem que ser morno. Tem hora que Deus desce com uma profecia exortativa. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque nos ama, para não nos perder. Porque Deus não engana, o enganador é o diabo. Deus não, Deus é verdadeiro, irmão. Ainda que machuque, ainda que doa, mas Deus só fala a verdade e para o nosso bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 1 aos Coríntios 12, 10. Eu já vou parar. 12 e 10. E a outro, a operação de... E a outro... E a outro... E a outro... E a outro... Lê o versículo 11, por favor. Mas um só opera todas essas, repartindo a cada... Olha aí, irmãos. Parece que agora eu trouxe a minha mente. Aleluia. O Espírito Santo reparte. Que nós somos muitas vezes tão ambiciosos, tão egoístas, né? Eu vi um vídeo que um irmão mandou aqui, o Sonoplasta mandou para mim, e eu fiquei tocado com aquele vídeo. Era uma história de um corredor que todos chegaram em primeiro lugar e ele ficou feliz. Mas na vida, na realidade, não é assim não, irmão. É cada um por si. Eu sou o melhor, eu sou o primeiro, eu tenho mais, eu faço mais. E às vezes a gente vê a guerra, a disputa, a vaidade. Aí Deus não dá a sua glória a ninguém. Você veja quando os poderes vão aí distribuir alguma coisa, irmão, alguém quer pegar tudo para si só, ainda que se estrague, jogue depois, mas quer pegar tudo. Aí o Espírito Santo, ele sabe disso. Aí diz, olha, você vai ter o dom disso, ele vai ter o disso, ou ela vai ter isso, eu vou usar ele assim, para ninguém se achar o superior. Para ninguém se achar o bambambam, o super-homem. Ah, Deus me usa mais do que usa fulano. Deixa de ser abobalhado, rapaz. Deus usa você na sua limitação e usa a mim na minha limitação. A mim ele deu 1, a você deu 2, a outro deu 3, a outro deu 4, a outro deu 5. Mas ele reparte como ele quer. Um tem revelação, o outro tem ciência, o outro tem fé, o outro tem alegria. E às vezes a gente tem tanta coisa e falta ainda. Aleluia, aleluia. 1 aos Coríntios 13 e 2. 13 e 2. E ainda que tivesse o dom de e conhecesse todos os e toda a, e ainda que tivesse toda a, de maneira tal que transportasse os montes, Dá para ler de novo esse versículo aí, irmão? Eu vou parar. Dá para ler isso aí? Sim. Nada. Versículo 8, com a mesma alegria. O amor nunca.
serão, havendo línguas, havendo ciência, desaparecerá. 14 e 22, com esse eu paro. 14 e 22, o mesmo livro. De sorte que as línguas são não para os, mas para os e a profecia não é para os, mas para os. Paulo disse, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse toda a ciência, não é difícil ser profeta não, irmão. Sabe o que é difícil? Não é difícil ter ciência não. Tem gente que nunca foi numa escola e é uma pessoa que entende da ciência. Sim ou não? Sim. Agora amar. E vale lembrar que Jesus disse, não é amar quem ama a gente, não, que aí o apóstolo diz que não tem nenhum louvor. É amar quem nos aborrece. Eu me lembrei ontem da mensagem do irmão. Samuel escreveu que Penina irritava a Ana, mas Ana não podia odiar Penina. Ela tinha que amar. Já cantava Shirley nos seus tempos áureos. A melhor coisa do mundo é amar. Paulo disse, eu podia ter tudo. Há quem diga que Paulo tinha, não era? Deus usava Paulo para curar, expulsar demônio, interpretar língua, visão. Menino, que intimidade. Mas Paulo disse assim, se eu não tivesse amor, eu tenho dito, Jesus me ensina a amar. Um jovem obreiro perguntou para mim essa semana, pastor, como é o senhor ministrar para alguém que o senhor não sabe, que o senhor sabe que não gosta do senhor, que fala mal, que critica? Aí eu disse para ele, é porque eu tenho que ser crente, isso é o exercício da fé. Você está aqui, nem todo mundo gosta de você, mas você e eu, a nossa obrigação é amar. Aí Paulo disse assim, amando-vos cada vez mais, ainda que seja menos amado. Alguém pode não me amar, mas a minha obrigação é amar você. Alguém pode não lhe amar, até odiar, mas a sua obrigação como crente, você pode ser profeta do reteté, do refly, pegar o céu com a mão, mas se não tiver amor, se você não amar, alguém faz a careta para você e diz aí você assim, eu te amo. Eu amo você, rapaz, deixa dessa besteira. Eu preciso amar você para chegar no céu. Quem diz amém?